Olá, bom dia a todos. Vamos dar início à reunião científica da disciplina de Neurocirurgia da Escola Paulista de Medicina e gostaria de agradecer a hospitalidade que nós tivemos no Congresso da Venezuela, na Isla Margarida, onde o pré-congresso foi de Neurocirurgia Pediátrica, organizado pela Sociedade Internacional de Neurocirurgia Pediátrica, na pessoa do Jean Piero Tamburini. E o que mais me deixou contente nesse congresso foi que logo quando eu cheguei, vários neurocirurgiões vieram me dizer que são nossos neuronautas. Como lá eles têm uma diferença de horário de 1h30, então eles antes de ir para o serviço acabam assistindo nossas reuniões. Isso explica a nossa alta audiência também nessa América Latina. Hoje, então, dando continuidade a essas reuniões, nós vamos chamar o grupo de coluna, seguido pelo grupo de pediatria, onde nós vamos estar falando de doenças simples nessas duas especialidades, tanto de trauma como de hidrocefalia. Então, vamos chamar o Dr. Eduardo, que é parte integrante do grupo de coluna aqui da universidade. Bom dia a todos, bom dia aos neuronautas. Hoje nós vamos falar, então, sobre trauma da transição crânio-cervical. A gente chama aqui de complexo C0, C1, C2. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouco sobre a anatomia. Eu acho que esse é o slide talvez mais importante da aula. Aqui mostrando uma visão posterior da região que nós vamos abordar hoje, que é a região crânio-cervical. Aqui mostrando C1, né, o atlas de uma forma isolada. Ela é uma vértebra ímpar, ela tem um formato de anel, ela é constituída por dois arcos, né, o arco anterior e o arco posterior. Essa é uma visão superior de C1. Aqui no arco anterior a gente identifica o tubérculo anterior, região importante, onde se insere os ligamentos longos, a musculatura longa dos longos coles e do ligamento longitudinal anterior. Essa região aqui marcada em 3 é chamada de faceta para o dente, onde o odontoide se encaixa em C1. Esse é o 6, a gente olhando sem o número, é a faceta articular superior. Observem que o aspecto côncavo, que é a região que recebe a convexidade aqui do côndilo occipital. Processo transverso, forame transverso, onde passa a artéria vertebral. Aqui é importante a região, a gente sabe que a artéria vertebral tem 4 porções. Aqui marca a transição de V2 para V3, a região que ela deixa de fazer o trajeto entre os forames da vertebral e vai passar por esse sulco, que é o sulco lateral superior, onde também a gente identifica a primeira raiz cervical, por trás aqui da faceta. E aqui o arco posterior é a vértebra que tem o maior canal cervical, é a região onde o canal cervical é maior. Nós vamos ver isso depois nas fraturas de Jefferson, que além do canal ser amplo, e a fratura geralmente é uma fratura por necessidade, raramente tem déficit neurológico nessa região, com trauma. Aqui mostrando o C2, a gente identifica também aqui uma visão superior de C2, a gente identifica o processo odontoide. O processo odontoide aqui em 1. Aqui em 3 marcado o corpo vertebral. Aqui na letra, eu vou usar o vermelhinho aqui que é mais fácil. Não parece. Tá. Aqui a faceta superior de C2. A região que articula com a faceta inferior de C1, que a gente vê aqui no finalzinho da massa lateral de C1. Em 7 mostrando o processo transverso. Em 6, a faceta inferior de C2. E essa região que conecta a faceta inferior com a faceta superior, a gente chama de pars interarticulares. Nós vamos ver que é um ponto importante para a fixação dessa região. E aqui a lâmina e o processo espinhoso. O processo espinhoso, quem opera essa região sabe que é um referencial anatômico importante. É uma cirurgia, essa região raramente a gente usa radioscopia, a gente se localiza muito pelo processo espinhoso de C2, que ele é longo e bífido. Aqui mostrando então C1 sobre C2, eles se encaixam dessa forma. E aqui nós vamos falar bastante dessa região ligamentar, que é essa região que estabiliza toda esse complexo C0, C2. Aqui mostrando esse ligamento que tem uma forma de cruz, por isso que ele é chamado de ligamento cruciforme. A porção longitudinal dele
que vai terminar lá no básio do forame magnum, ele é importante para evitar um movimento de distração, um movimento de separação do crânio. A porção transversa, ela se insere na face medial da massa lateral de C1 e dá a volta por trás do odontoide, prendendo o odontoide em C1. Então ele é importantíssimo para evitar a luxação C1-C2. É o principal ligamento estabilizador desse movimento. Além desses ligamentos aqui, nós temos também os ligamentos alares, que são esses ligamentos que saem do ápice do odontoide e vão se inserir na região medial do côndilo occipital. Eles são importantes para evitar também o movimento de distração do crânio e evitar uma rotação excessiva do crânio em relação a C1. Lá em cima, nós temos também aqui o ligamento apical, que vai da ponta do odontoide ao básio, que é o ponto mais anterior do forame magnum. Também evita o movimento de arrancamento do crânio. Além desses aqui, nós temos a membrana tectorial, que também é um ligamento longitudinal que está por trás do ligamento cruciforme, e nada mais é do que a continuação do ligamento longitudinal posterior. Também evita esse movimento de distração crânio-cervical. Temos ainda o ligamento longitudinal anterior, que está lá na frente, que vai terminar também lá na inserção anterior pelo odontoide e o básio. Esse ligamento atlantoaxial acessório, ele é um importante ligamento, ele vem da parte lateral do corpo de C2 e se insere medialmente na massa de C1, e ele serve para evitar a rotação excessiva de C1 sobre C2. Temos também os ligamentos capsulares, que aqui está mostrando uma parte dele. Ele protege a articulação occipito C1 e C1-C2. Ele protege toda essa região das facetas articulares, dando um reforço aqui às facetas. E a membrana atlanto-occipital, que conecta o forame magnum ao arco de C1. Tem uma parte anterior, que vai do básio até o tubérculo anterior de C1, e a parte posterior, que vai do opistheum, né, que é a parte mais posterior do forame magnum, até o tubérculo posterior de C1. Bom, visto isso, a gente começa a entender os critérios clássicos de instabilidade C1-C2. O movimento de C0-C1 é basicamente a flexão e extensão da cabeça. E C1-C2 é o maior responsável pela rotação do crânio. Então, em torno de 45 graus do movimento de rotação é dado por C1-C2. Então, a gente considera instável quando há uma rotação acima desse ponto, em C1-C2, acima de 45 graus. Já C0-C1, que não é uma região de rotação, rotação acima de 8 graus já é considerado patológica. Já o movimento de translação, seja ele no plano anteroposterior ou lateral, é permitido apenas 1 milímetro para a região C0-C1 e 4 milímetros de translação para C1-C2. É só a gente lembrar que o C2 faz um movimento sobre o pivô aqui, que é o odontoide. Então, nesse movimento de rotação, ele permite algum grau de translação. Por isso que a translação C1-C2 é maior do que a occipito C1. Estreitamentos do canal maior do que 13 milímetros também, estreitamento abaixo de 13 milímetros também são considerados patológicos. E os sinais de avulsão do ligamento cruciforme, principalmente seu componente transverso, são dicas aqui importantes de que houve lesão nessa região. Então, um raio-x importante para complementar os raios-x convencionais dos traumas, sempre que a gente tem suspeita de região crânio-cervical envolvida, né, e quando a gente tem essa suspeita, traumas de grande energia, paciente inconsciente, lesões em região de orofaringe, traumas em que o movimento foi no sentido caudal para cranial, como lesões de mandíbula, lesão submentoniana, isso tudo são marcadores, ou outras fraturas cervicais. A gente tem que pesquisar se não há lesão na região crânio-cervical, principalmente se a gente considerar tração. Então, a gente tem que evitar sempre tração em pacientes com suspeita de lesão crânio-cervical. Então, aqui o raio-x transoral,
esse primeiro raio-x aqui transoral, mostrando aqui uma fratura de odontoide. Mas o que a gente quer observar aqui é essa distância, essa sobreposição entre a massa de C1 sobre C2. A gente faz essa soma dessa distância do lado direito com o lado esquerdo. Se essa distância está acima de 7 milímetros, isso é chamado de regra de Spence, isso é lesão do ligamento cruciforme. Outro sinal é o afastamento entre as massas laterais. Essa distância aqui, maior do que 8 milímetros, também é lesão do ligamento transverso. Outra coisa importante é o intervalo atlantodental. Se puder apagar um pouquinho mais a luz, a gente vê melhor. Aqui nesse segundo raio-x, aqui está o tubérculo de C1 e aqui está o odontoide. Então essa distância acima de 4 milímetros, ela é considerada patológica, é um sinal de lesão do ligamento transverso. Né? Criança a gente permite um pouco mais, até 5 milímetros, e adulto 3, mas esse é um dado médio aqui, um valor médio, 4 milímetros. E as alterações na ressonância, a gente vê alguma lesão do ligamento transverso na ressonância, que foi descrito 2 padrões de lesão por esse autor Dickman. E aqui mostrando a tomografia, a gente consegue perceber uma grande luxação C1, C2 à distância. O odontoide não está colado aqui no arco anterior de C1. Então, quer dizer, teve uma rotura do ligamento e conseguiu ceder o odontoide aqui para o centro do canal. Então, falar um pouco do trauma agora que a gente entendeu os ligamentos e as instabilidades. Nós temos aqui basicamente esses 7 tipos de trauma, nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. As fraturas estão de cima para baixo, vamos começar com o côndilo occipital. Geralmente a fratura do côndilo é dada por um mecanismo de compressão axial associado ao movimento de cisalhamento. Anderson Montesano fez uma classificação que é descritiva nesses 3 tipos. Na cominutiva, quando o côndilo apresenta essa fratura aqui cominutiva, é considerado como tipo 1. A tipo 2 é quando a gente tem uma fratura da base do crânio com extensão para o côndilo. E a tipo 3 é quando há deslocamento do côndilo, então uma suspeita de lesão do ligamento alar. Quem definiu o tratamento foi Tully, já em 97, ele publicou esse artigo, em que basicamente ele dividiu em 2 tipos, tipo 1 e tipo 2. Tipo 1 é aquelas fraturas sem desvio, que corresponderiam ao tipo 1 e 2 de Anderson Montesano, só uma cominução ou uma fratura associada com uma fratura de base de crânio, sem nenhum desvio. Quando há desvio, ou seja, seria aquela 3 de Anderson Montesano, aí a gente precisa olhar direitinho aqueles critérios de White-Punjab que eu coloquei e ver bem na ressonância. Se não tiver nenhum critério de instabilidade, a gente classifica como 2A, ela é estável, então o tratamento vai ser só um colar cervical, se tiver dor. E se tiver alguma alteração dos critérios de White-Punjab ou lesão da ressonância, ela é considerada instável. Aí o tratamento para estabilizar essa região pode ser halocolete, e aqui a nossa preferência que é a fixação crânio-cervical. Outro tipo de lesão, que é a luxação atlanto-occipital, aqui está mostrando uma imagem, né, também é chamado como dissociação crânio-cervical. Nós estamos vendo aqui o crânio completamente solto da região cervical. É raro porque tem uma alta mortalidade. Chega a corresponder até 20% dos óbitos no local do acidente. Aquelas mortes fatais, até 20% dos casos são para arrancamento crânio-cervical. Então, a suspeita, né, não só de luxação atlanto-occipital, mas para todas essas fraturas altas, nós temos que sempre ficar atento quando tiver lesão de parede posterior da faringe, fratura de mandíbula, denotando que o trauma foi no sentido de baixo para cima, no sentido de arrancamento do crânio. As lacerações submentonianas, também no mesmo sentido aqui. E quando a gente vê um grande espaço retrofaríngeo, no raio-x e perfil, que é um raio-x obrigatório para qualquer trauma. Então aqui Treinelles também fez uma classificação que é puramente descritiva, em que ele mostra uma luxação atlanto-occipital, que ela pode ser anterior, que é tipo 1, neutra, tipo 2, ou posterior, tipo 3. O que a gente mais leva em consideração é esse índice, que é chamado de índice de Powers.
a gente vê essa distância do básium até o arco de C1 e divide pela distância do arco anterior de C1 até o opístium. Se essa relação é acima de 1, existe uma lesão atlanto-occipital nessa região. Existem outros marcadores aqui, como Hurley, Dublin, Harris, são outras linhas. Quando a gente tem dúvida no índice de Powers, a gente pode lançar a mão desses outros achados. Principalmente quando a gente tem luxação posterior, que às vezes o índice de Powers apresenta um falso negativo. Então, esses marcadores são válidos principalmente para as luxações posteriores, mas na maioria deles o índice de Powers consegue fazer o diagnóstico. E aqui mostrando uma luxação anterior, se a gente faz essas medidas aqui, a gente chega facilmente ao diagnóstico. Para quem sobrevive, o tratamento é fixação crânio-cervical. As fraturas de C1, elas são importantes mais por ser um marcador mesmo de trauma dessa região. Elas em si não requerem tratamento, que são lesões estáveis, e é muito incomum a lesão neurológica, por aquilo que eu já mostrei na anatomia, o canal é amplo, e quando faz essa fratura do tipo 3, que é a mais complexa, que é a fratura de Jefferson, que é essa ilustrada por si aqui, o anel todo ele se abre. Então, na verdade, ele protege a medula. Ele não entra fragmento no canal. Ele tende a fazer uma explosão excêntrica. E essa classificação de Levine e Edwards também é descritiva, tipo 1, quando fratura um arco, geralmente o posterior, que é mais fino, mas pode ser o anterior também, como ilustrado aqui em D. Tipo 2, que é a fratura da massa, e o tipo 3, que é a fratura de Jefferson. Então, a importância da fratura de C1 é pesquisar os outros sinais de instabilidade C0, C1, C2. Se for uma fratura isolada, o tratamento é conservador com colar. A subluxação atlantoaxial, foi descrito aqui essa classificação por Fielding e Hawkins. As anteriores são classificadas de 1 a 3, e a posterior é a tipo 4, que é mais observada em pacientes com síndrome de Down e artrite reumatoide. A tipo 1, na verdade, o que a gente vê não é nem isso aqui, essa distância, é a distância do intervalo mesmo, um atlanto dental, até 3. É tipo 1, de 3 a 5, tipo 2, e acima de 5, tipo 3. Também é uma classificação que não tem muito sentido prático. O que nos importa é saber qual a distância do intervalo atlanto dental. Como nós já vimos, acima de 4 é considerado instável, e uma instabilidade dessa região é tratada com uma fixação C1, C2. Aqui um caso ilustrativo, um paciente com síndrome de Down aqui do nosso serviço, que teve uma queda da própria altura, apresentando então aqui uma luxação C1, C2. Então isso é tratado com redução e fixação C1, C2. Aqui nós estamos ilustrando a técnica de Harms. Outro tipo de lesão, que é o deslocamento atlantoaxial, né, ou seja, C1, C2 no sentido vertical. Aqui ajuda muito essa tomografia coronal, para ver essa distância, é mais um dado, essa distância acima de 2,6 milímetros também é uma suspeita de que houve lesão ligamentar. O aspecto posterior aqui dos processos espinhosos, essa distância aumentada, é outro marcador de lesão. E na ressonância a gente pode observar edema na articulação C1, C2. Aqui está o odontoide, aqui a massa de C1, de C2, e aqui a gente vê um grande edema. Então, o conjunto disso nos leva a esse diagnóstico. Tratamento também, quando há instabilidade nessa região, de novo, é a fixação C1, C2. Vou mostrar aqui um pouquinho da técnica. O que a gente usa aqui nós estamos vendo a parte posterior do arco de C1 e o processo espinhoso de C2. A região do gânglio de C2, né? Lembrando que as raízes cervicais elas passam acima da vértebra correspondente, então a raiz de C1 passa por cima de C1, a raiz de C2 passa por cima de C2. A gente disseca essa região para achar o aspecto da massa lateral de C1. Aqui geralmente tem um plexo venoso que sangra bastante, a gente contém esse sangramento, acha a raiz. Se precisar ligar essa raiz, pode ser ligada, desde que se faça proximal ao gânglio para evitar dor neuropática no pós-operatório. E aqui é o ponto de entrada do parafuso de C1, em que a gente direciona um pouco medial, em torno de 15 graus, e no
a subida aqui do parafuso, a gente acompanha com o raio-x apontando para o tubérculo de C1. Já C2, a técnica que a gente vai ilustrar aqui, é a técnica de Harms. Deixa eu passar aqui um slide. Então, aqui é a fixação do C1. Aqui é a fixação do C2. Então, esse ponto de entrada, tem algumas formas da gente localizar. Eu, particularmente, gosto de achar que é a faceta inferior de C2, mais ou menos 3 milímetros medial e 3 milímetros cranial, que fica mais ou menos 2 pontos abaixo desse ponto aqui, é a entrada para o parafuso de pars, que é uma entrada semelhante ao parafuso transarticular, em que a gente inclina ele bem cranialmente, só que é um parafuso curto, um parafuso que fica na pars. Ele vai ficar só aqui dentro do espaço entre as duas articulações. Já aqui, que está 2 milímetros acima disso, é o ponto de entrada da fixação tipo Harms, em que a gente direciona também medial e cranial, no sentido de entrar no pedículo de C2. Então, aqui mostrando algumas variações técnicas dessas fixações, aqui ilustrando um Harms, C1, C2. Essa é uma técnica chamada técnica de Wright, que é a fixação translaminar. Ela é uma fixação mais segura, é a que tem menor risco de lesão da artéria vertebral. E quando tem algumas situações em que você pode usá-la, né? Por exemplo, se a gente faz alguma descompressão em que você tem integridade de todo o arco posterior, ou você não vai precisar descomprimir nada nessa região, você pode usar. Biomecanicamente, ela é bem similar ao parafuso de Harms. Então, sempre que dá para fazer, a gente tem preferência a usar o translaminar pela segurança. Aqui mostrando o transarticular de Maggio, que é a técnica que tem mais risco de lesão da artéria vertebral. E é importante salientar que para fazer a técnica transarticular, a gente vai passar um parafuso para fixar a articulação C1 e C2, ela exige um alinhamento absoluto entre C1 e C2. Não dá para fazer com nenhum grau de luxação. Então, isso é uma coisa importante. E aqui mostrando uma angiografia daquele caso daquela paciente aqui do nosso serviço, em que a gente fez uma angiografia para ver a relação da artéria vertebral com essa fixação. Então, esse é o maior risco desse tipo de abordagem, a lesão da artéria vertebral. Aqui voltando então para as fraturas, vamos falar a fratura do odontoide, que é uma fratura clinicamente de muita importância, porque os pacientes geralmente chegam vivos e na prática é uma das fraturas que a gente mais trata. Ela corresponde aqui a 10% das fraturas cervicais. A classificação mais utilizada é a classificação de Anderson e da Alonso, em que a gente define basicamente 3 tipos de fratura. A fratura tipo 1, que é da ponta, né, do ápice do odontoide, é uma fratura estável, no primeiro momento é tratado conservadoramente só com órtese. A fratura tipo 3, em que há um comprometimento do corpo de C2, também é uma fratura estável, inicialmente tratada conservadoramente. E aqui eu deixei por último a tipo 2, quando envolve a base do odontoide, que geralmente são fraturas instáveis de tratamento cirúrgico, nós vamos ver os critérios aqui. Esse subtipo descrito por Hadley é o tipo 2A de Hadley, é uma fratura muito instável, em que a base do odontoide fica totalmente destruída. Uma fratura cominutiva da base do odontoide. Então, todas as fraturas tipo 2A de Hadley são cirúrgicas e nós vamos ver aqui que tecnicamente não dá para colocar um parafuso de odontoide, então ela é cirúrgica e por via posterior sempre. As fraturas do tipo 2 com deslocamento posterior também são cirúrgicas. E as fraturas tipo 2 com deslocamento anterior acima de 5 milímetros ou com angulação acima de 10 graus ou paciente idoso acima de 50 anos em que a taxa de pseudoartrose, na verdade pseudoanquilose espontânea é baixa, também são pacientes que primariamente vão para tratamento cirúrgico. Aqui mostrando uma opção técnica, a fixação C1, C2, que é o parafuso de odontoide. Para colocar um parafuso de odontoide, a gente tem que ter alguns critérios, além da fratura ser cirúrgica, obviamente. O ligamento transverso tem que estar íntegro, tem que ser uma fratura aguda, abaixo de 6 meses.
A fratura tem que ser transversa, que nem essa aqui, uma linha transversa, ou o que a gente chama de oblíqua posterior. Ou seja, a linha de fratura ela vai de cranial para caudal no sentido posterior. Assim o parafuso consegue transfixar os dois fragmentos. Então, aqui ilustrando um caso de uma fratura de odontoide, aqui o planejamento no plano coronal da orientação da fixação, e aqui o intraoperatório e a tomografia mostrando a posição do parafuso. Ela apresenta contraindicação absoluta naquele tipo 2A de Hadley, porque a base do odontoide está muito destruído. Aquelas com morfologia oblíqua anterior, ou seja, aquela fratura que o traço vai ser semelhante ao trajeto do parafuso, então corre o risco de você não transfixar, do parafuso ficar paralelo à fratura, então você não vai estar tratando nada. Fraturas antigas acima de 18 meses, já formou calo ósseo, isso não vai consolidar. Entre 6 meses e 18 meses, uma contraindicação relativa. Ou quando há lesão do ligamento transverso, aí é mandatório fixação posterior. Aqui a fratura de Hengman, né, espondilolistese traumática do áxis, também chamada de fratura do enforcado. É uma fratura que apresenta alta mortalidade. E os sobreviventes geralmente não apresentam déficit, eles chegam com dor no pescoço e parece que estão querendo segurar a cabeça. Parece que a cabeça está caindo do pescoço, uma posição bem característica desse tipo de fratura. Aqui ilustrando as duas classificações mais comumente usadas e que são muito semelhantes. Primeiramente, Effendi descreveu essa classificação quando tinha um deslocamento pequeno, até 3 milímetros era tipo 1, um deslocamento acima de 3 milímetros tipo 2, e quando tinha um entrave facetário com deslocamento maior, tipo 3. Levine e Edwards pegou um subtipo, que é o subtipo 2A, em que não há grande deslocamento, mas há grande angulação, uma angulação acima de 11 graus, 10, 11 graus. E aí, observando a taxa de consolidação espontânea dessas fraturas, as fraturas do tipo 1 e tipo 2 de Effendi, elas têm uma alta taxa de consolidação com imobilização. Eventualmente precisa-se fazer tração para alinhar antes de imobilizar. E o tratamento conservador apresenta uma alta taxa de sucesso. Já essas com angulação, em que é contraindicado a tração piora esse tipo de fratura, 2A de Levine Edwards, e as fraturas tipo 3, em que há entrave facetário, são fraturas candidatas ao tratamento cirúrgico já inicialmente. Aqui mostrando, então, as fraturas tipo 1 e 2 vão para o tratamento conservador. Se precisar, a gente alinha antes com tração. Né? A principal forma de mobilização dessa região, sem dúvida nenhuma, é o halo colete. A falha do tratamento, aí o paciente vai para a cirurgia. Já as tipo 2A, que é aquelas com grande angulação, ou com entrave facetário, que é tipo 3, já vão para a cirurgia. A cirurgia ela pode ser feita por via anterior ou por via posterior. A via anterior consiste no quê? Dissectomia C2 e C3, colocação de um cage, como se fosse fazer uma dissectomia para uma hernia de disco. E fixação com placa e parafuso por via anterior. É um acesso mais chato, mais alto. Foi descrito essa outra técnica, inclusive, pelo grupo de Ribeirão Preto. Né? É uma técnica descrita aqui por brasileiros. O Dr. Elton e a equipe lá de Ribeirão que descreveu essa técnica, que você coloca o cage, em vez de colocar a placa, precisar de secar mais alto, ele coloca um parafuso fixando C2 e C3 como se fosse um parafuso de odontoide. E é uma técnica que simplifica um pouco essa abordagem, com resultado biomecânico muito semelhante à placa. E por via posterior, a gente pode fazer a fixação C2 e C3, ou C1 e C3. Por que C1 e C3? Essas fraturas, geralmente, elas destroem muito o corpo de C2. Então, às vezes, a fixação C2 e C3 isolada não consegue estabilizar bem essa região. Então, aqui mostrando um caso, em que está ilustrando aqui é até difícil a gente classificar em uma daquelas fraturas, a gente vê uma destruição aqui do corpo, a gente olha o raio-x, realmente parece um Hengman, mas sem grandes angulações, sem grandes deslocamentos. A gente vê que o corpo do C2 foi bem comprometido, né? Há uma descontinuidade entre o arco anterior e o arco posterior,
e aqui uma distração C1, C2, conferindo instabilidade para lesão íntegro. Né? A ressonância aqui mostrando também suspeita aqui de ligação C1, C2, que foi confirmado no intraoperatório uma distração C1, C2. Aqui nós fizemos uma fixação de C1, uma fixação de massa lateral de C3 e a colocação de um parafuso por aquela técnica de Wright translaminar, que funciona mais ou menos como um crosslink aqui no sentido de evitar o pull-out da fixação. E aqui o raio-x de controle. Acho que era isso que tinha para falar. Obrigado. Ok, Eduardo, muito obrigado por essa apresentação dentro do horário, em 30 minutos. Tá? Agora me diz uma coisa, o paciente chegou no pronto-socorro, não está em coma nem nada, que sinal que ele pode apresentar característico de ter uma fratura nessa transição occipito-cervical? O que a gente valoriza muito é o mecanismo de trauma, né? Trauma de grande energia, o paciente politraumatizado, se ele apresenta outras fraturas cervicais, principalmente fratura cervical subaxial, é um marcador, fratura de clavícula, essas fraturas de face, fraturas de mandíbula, fratura submentoniana, em que o trauma pode ter sido no sentido de baixo para cima, no sentido de arrancar mesmo o crânio. Então tem que ter uma alta suspeita pelo mecanismo do trauma e achados locais, né? E com a própria triagem do trauma, um raio-x cervical, perfil mostrando um alargamento do espaço retrofaríngeo. Então, tudo isso corrobora para a gente imaginar que possa haver alguma lesão crânio-cervical e a gente vai complementando com raio-x transoral, eventualmente tomografia e ressonância. Não, eu sei, Edu, com exames subsidiários você acaba chegando a esse diagnóstico. Hoje é muito fácil chegar a esse diagnóstico. Mas um pronto-socorro com menor recurso, tem algum sinal que chama atenção? Por exemplo, o desvio do olhar ou torcicolo, é importante ou não nesse tipo de fratura? É comum ou não? Toda dor cervical, toda limitação de movimento, então assim, além daquele pacote completo do trauma, né, que o cirurgião geral vai fazer, o neurocirurgião tem que sempre avaliar. Se o paciente está inconsciente, a gente vai observar claro, isso que eu falei, né, o mecanismo de trauma, outros estigmas em que possa ter tido lesão nessa região. Para o paciente completamente consciente, o exame físico ajuda muito. O paciente que tem qualquer limitação à movimentação passiva ou ativa, ou dor cervical, torcicolo, sem dúvida nenhuma, são achados que obrigatoriamente a gente tem que investigar a região cervical e a região cervical alta, pelo menos com raio-x transoral, né, para dar alguma outra pista de lesão. Alguma pergunta para o Eduardo? Eduardo, muito boa a sua aula, acho que todos perceberam, né, um assunto relativamente denso, uma série de classificações, coisas assim que só aqueles que realmente estão na área trabalham essas escalas no dia a dia. Então, eu te perguntaria, do ponto de vista prático, no indivíduo que é um politraumatizado, quais essas fraturas, quais delas têm precedência, têm prioridade no tratamento do politraumatizado? Qual é aquela mais temida em que você coloca na frente, vamos tratar esta fratura e depois vamos ver o resto? Em termos de gravidade, sem dúvida nenhuma, as luxações crânio-cervicais e C1, C2, pela alta instabilidade e risco de morte se for manipulado de forma errada o paciente. Levou para o exame instável, o paciente volta morto, né? Agora, em termos de prevalência, o que a gente trata na prática é mais fratura de odontoide e fratura de Hangman, porque essas fraturas em luxação muito instáveis, ou o paciente morre na cena do crime, ou às vezes até no transporte, se não for muito bem imobilizado, ele já nem chega no hospital, né? Mas se chegar vivo, sem dúvida nenhuma, é prioridade, identificar isso e tratar logo. Eduardo, achei a apresentação extremamente interessante. Só para fazer um complemento, como o Sérgio disse, como um quadro clínico real, quando você tem uma pessoa inconsciente, obrigatoriamente você tem que fazer exames de imagem para descartar qualquer lesão em toda a coluna. Quando você identifica uma fratura, obrigatoriamente num trauma de alto impacto, você deve fazer exame de imagem da coluna toda, porque existe de 10% a 15% de fraturas associadas. Então não adianta você sair correndo para operar uma primeira fratura que você viu, ele pode ter uma fratura, vamos supor, tóraco-lombar que você não viu, e ele sai paraplégico da cirurgia por um posicionamento ou uma manipulação não
adequada. E quanto às fraturas cervicais, tanto da transição como cervicais baixas, quando você tem uma fratura do foramen, é extremamente importante você fazer uma angiotomografia pré-operatória. Se você tiver uma lesão da artéria de um lado, que pode estar totalmente assintomática, você tem que tomar muito cuidado na cirurgia para não lesar o outro lado. E todas Artéria vertebral. Exato. Todas as fixações que a gente faz na coluna cervical, os parafusos passam muito próximos da vertebral. Então, é um dado importante e não é incomum a obstrução de um lado da vertebral ser assintomática. E se você compromete o outro lado, você provavelmente vai ter uma complicação grande. Quanto à fixação C1-C2, se você cortar as raízes de C2 bilateralmente, pré-ganglionar, como o Eduardo disse, está provado que não tem problema nenhum e facilita muito a cirurgia. E quanto àquele tipo de fixação que o Dr. Elton propôs, passando pelo disco, é uma situação também extremamente interessante, porque na coluna torácica isso é até mais forte do que o pedicular comum. Então é uma arma interessante para ser utilizada. Ok. Alexandre, Eduardo, durante muito tempo nós usávamos nessa região os arames e as amarrilhas em 8. Tá? É claro que hoje ter o parafuso é muito mais fácil, muito mais elegante de você colocar, mas elas não estão totalmente, quer dizer, traziam bons resultados também, porque você tem que pôr bastante enxerto de ósseo e acabar fixando. Quer dizer, isso caiu no desuso totalmente, quer dizer, aquelas fixações em 8, isso já não se usa mais. Não é no desuso total. As fixações com parafuso, você não tem que invadir o canal, como passar algum tipo de arame, de cabo. A hora que você passa pelo canal, isso sangra muito. Então, fixar com o parafuso, o sangramento é infinitamente menor. E o risco de você passar alguma coisa dentro do canal também existe. As fixações onde o arco posterior está quebrado, você não consegue utilizar o cabo. E as fixações com parafuso, você não usa prótese externa nenhuma na extrema maioria das vezes. O cabo normalmente é interessante você usar. Agora, pacientes com uma osteoporose extremamente severa, o cabo ainda é muito interessante porque ele vai se apoiar na cortical. Diferente do parafuso que vai se apoiar numa cortical, mas em bastante osso esponjoso, que se for fraco, a chance de soltura não é tão pequena. Dependendo o tipo de trauma, e principalmente o que o Alexandre falou, a idade do paciente, é preconizado associar a técnica de Harms com a técnica de Galley, que é a amarrilha e colocação de enxerto ósseo entre C1 e C2. Uhum. Então é uma técnica que está em uso ainda. Porque se no adulto é comum, quer dizer comum, você pode lesar uma vertebral, você pode fechar uma vertebral e esses parafusos não são feitos para criança, na criança você tem mais dificuldade em fazer essas fixações, principalmente nesses pacientes com síndrome de Down e outras alterações genéticas que também acabam levando a isso. Né? Uma coisa interessante da artéria vertebral é que não é infrequente as fixações passarem parcialmente um pouquinho dentro do foramen da vertebral. Isso é relativamente comum e é, na extrema maioria dos casos, totalmente assintomático. Tem um trabalho anatômico que define bem o porquê disso. A vertebral ela não está no forame, ela está mais para dentro. Você tem uma média mais ou menos de 2, 3 milímetros em toda a extensão do forame de uma distância da parede da vertebral para a parede do próprio forame. Então, na hora que você invade o forame discretamente, uma pequena invasão, 1, 2, até 3 milímetros, você provavelmente não vai causar nenhum dano para a vertebral. Por isso que você tem vários casos onde houve invasão e não há nenhuma repercussão clínica. Ok. Nessa região, você começou a aula mostrando um grande número de ligamentos que você tem nessa região para ter o nosso tipo de movimento. Isso nos outros mamíferos é um pouco diferente, né? Você vê que o gato consegue fazer uma rotação do pescoço muito maior e não sei se tem tanto trauma. Mas na criança pequena, às vezes por problemas orofaríngeos, nós temos uma frouxidão desses ligamentos e mesmo uma luxação. Até nesse congresso que eu falei em Isla Margarita, um dos casos que apresentaram foi um paciente que teve um quadro febril e, de repente, uma luxação occipito cervical.
né? Então, até que ponto você consegue recuperar esse ligamento? Por exemplo, o paciente teve uma luxação. Você reduziu essa luxação, voltou ao local. Até que ponto você tem que fixar ou uma imobilização externa funciona? Principalmente nesses casos pós-inflamatório que você acaba tendo uma luxação. Isso aí já foi tema de uma aula separada. O Dr. Alexandre falou que é a síndrome de Grisel. Aí é uma conduta toda particular, porque o mecanismo não foi uma coisa, apesar de ser relativamente subaguda, não foi um trauma mesmo. Foi a lesão ligamentar, na verdade, é mais isso, uma frouxidão devido à drenagem da região linfática, que acaba aumentando já uma frouxidão natural dessa região. Então, isso aí na tendência na criança, é reduzir e estabilizar externamente. Só casos refratários, recorrentes ou com luxações muito grandes que você vai pensar em cirurgia. E em criança, quando a gente faz essa fixação C1, C2, a consolidação é muito rápida, a gente pode voltar depois de um tempo e retirar a fixação e manter só a artrodese. Tá. Agora, no trauma, não deve ser comum, mas você tem lesão ligamentar sem fratura. E você pode tratar conservadoramente, ou no trauma uma lesão ligamentar é mais ou menos sinônimo se você estiver desalinhado de fixação. Lesão ligamentar, considerado como instável, é cirúrgico nessa região. Se você tiver uma lesão ligamentar parcial e não houver nenhum deslocamento, você não precisa operar. O que o Eduardo está dizendo que é assim, a lesão ligamentar plena, onde existe uma translação de uma vértebra sobre a outra, você precisa operar. Sobre a síndrome de Grisel, só para fazer um comentário, como o Eduardo disse, a extrema maioria dos casos é controlada por órtese externa. E a extrema maioria dos casos são aquele Grisel-like que você tem uma rotação do pescoço por alguns dias, depois aquilo espontaneamente volta para o lugar. Então, na verdade, o Grisel, em muitos casos, são suspeitos, até você investigar, o paciente já melhorou. Por isso que tem alguns autores que acham que não vale a pena fazer tomografia de cara, porque aquilo tem um sinônimo de benignidade, e você evita irradiar um paciente muito jovem. Ok. Mais alguma pergunta, então, para o grupo de coluna? Alexandre, Eduardo, vocês usam algum monitoramento de imagem no intraoperatório em relação à vertebral, ou é só landmark anatômico? Vocês usam alguma coisa com ultrassom, guiado por imagem, ou ressonância, ou tomografia? Esse tipo de trauma, geralmente, a gente tem pouco tempo para atuar, né? Faz diagnóstico. Então, assim, se você tiver possibilidade de um neuronavegador, ajuda, sem dúvida nenhuma, mas é uma cirurgia que, geralmente, a gente usa parâmetro anatômico, né? Eu, particularmente, uso um raio-x para guiar o parafuso de C1, apontando para o tubérculo. O resto da região cervical inteira eu faço a mão livre, e se tiver monitorização intraoperatória, eu gosto para checar se nem o parafuso está tocando a raiz. A gente usa eletroneuromiografia provocada, então a gente estimula a cabeça do parafuso e vê se está tocando alguma raiz para não ficar nenhuma dor no pós-operatório. Então, assim, tendo recurso e sendo possível esperar, ajuda, mas na prática a gente não costuma ter esse tempo. Ok, Eduardo, muito obrigado. Agradecer o grupo de coluna.